Bom, mais uma estrutura para a gente resolver. E agora, para facilitar os cálculos, antes de mais nada, quero apresentar aqui um material que não existe. Material com rigidez imaginária. Vamos colocar aqui 1 para facilitar os cálculos. Até porque não vai influenciar. E eu coloco o 1 justamente para evitar uma expressão algébrica e dificultar assim os cálculos. Então vamos colocar 1 aqui nesse material hipotético. E olhar para a nossa estrutura. Percebam que agora o nosso problema ele desenvolveu para uma outra análise. Olhando aquele nosso passo a passo, vendo que há necessidade de identificar quantas deslocabilidades tem para a gente calcular, e partindo do princípio que deslocabilidade a ser calculada ela fica localizada nos apoios intermediários, aqui ó, eu só tenho 2 apoios intermediários e 2 apoios extremos. Então, eu tenho necessariamente 2 deslocabilidades para calcular. Olha só, quando eu tinha uma deslocabilidade, só relembrando, ela ficava nesse formato, mas quando eu tinha 2, ela passava a esse formato aqui. Vejam o passo a passo da primeira videoaula. Então a gente volta e tem que encontrar agora não mais duas variáveis. Nós temos que encontrar agora 6 variáveis. Beta10, K11, K12, Beta20, K21, K22. Quem é cada um? Vamos analisar primeiro. Beta10 é o momento de engastamento perfeito no ponto da deslocabilidade 1, que é bem aqui, ó, devido ao caso 0. Quem é o K11? K1 é o coeficiente de rigidez no ponto da deslocabilidade 1 devido a uma rotação unitária em cima desse ponto. E aí a gente vai fazer a análise de barra isolada, vai aplicar uma rotação, corre para a tabela, ou seja, dá para calcular. Quem é K12? K12 é assim que se lê. Coeficiente de rigidez no ponto da deslocabilidade 1, só que sob a influência de uma rotação unitária exercida no ponto 2. Então, eu aplico uma rotação unitária no ponto 2 e vejo o que acontece aqui nesse ponto. Tá? Esse daí seria o coeficiente de rigidez nesse ponto. Beta20. Beta20 é o momento de engastamento perfeito no ponto da deslocabilidade 2, ou bem aqui. A gente sabe que vai ter influência desse carregamento e desse carregamento, dessa barra e dessa barra. K21, coeficiente de rigidez no ponto da deslocabilidade 2, é aqui, eu quero saber esse coeficiente de rigidez, devido a uma rotação unitária no ponto 1. Então, aplico uma rotação unitária no ponto 1 e vejo o que acontece com o ponto 2. K22, coeficiente de rigidez no ponto da deslocabilidade 2, devido a uma rotação unitária aplicada em cima deste ponto. E aí, é só inserir os valores e resolver a equação. Vamos lá. Quem a gente vai encontrar primeiro? Beta10 e Beta20. Beta10, como eu falei, é o momento de engastamento perfeito neste ponto. Só que eu tenho aqui duas naturezas de carregamento. Primeiro, um carregamento distribuído, que vai ser analisado de forma separada, e depois um carregamento concentrado bem no meio. Aqui eu não coloquei a distância, mas vamos considerar que seja aqui no meio, tá? Até porque ele deve ser considerado aqui no meio mesmo. Então, o que acontece? Eu não tenho lá na tabela o momento de engastamento perfeito para essa condição de carregamento. Apesar de ter para a condição de contorno, mas eu não tenho para a condição de carregamento. Então, o que eu faço? Eu divido e, pelo princípio da superposição de efeitos, eu tenho o momento de engastamento perfeito nesse ponto, que são os momentos que eu vou listar agora. Esse daqui, por exemplo, esse daqui também, eu tenho um momento de engastamento perfeito aqui, momento de engastamento perfeito aqui e momento de engastamento perfeito aqui. Eu listei todos esses porque eu fui direto nos momentos de engastamento perfeito nos pontos das deslocabilidades, que é o que a gente quer. Ó. Deslocabilidade 1 e deslocabilidade 2. Agora, quem é o Beta10? Beta10 vai ser a soma desse, mais desse, porque são todos os momentos de engastamento perfeito agindo no ponto da deslocabilidade 1. E aí, o que acontece? Eu chego no valor de menos 1,5 kN. Quem vai ser o Beta20? Olha, pelo mesmo princípio, são todos os momentos de engastamento perfeito agindo no ponto da deslocabilidade 2. Somando esses dois que a gente pega na tabela, a gente chega ao valor de menos 1/15 de kN. Então, aqui para a gente já foi vencida essa primeira etapa. Agora, vamos aos coeficientes de rigidez. Olha só,
Eu expliquei na primeira videoaula que quando nós temos duas deslocabilidades, o negócio fica um pouco mais apurada a análise. Olha só, quando eu aplico uma rotação unitária aqui no ponto da deslocabilidade 1, ele deforma a barra 1, que é essa daqui, e a barra 2, que é essa daqui. Tá? Então, eu tenho que analisar a influência dessa rotação no ponto da deslocabilidade 1, no ponto A e no ponto B, que é o ponto da deslocabilidade 2. Ponto A e ponto C, perdão. Aqui. Quando eu faço uma rotação unitária aqui, ela vai influenciar no ponto da deslocabilidade 1, no ponto da deslocabilidade 2 e no ponto D. Então eu preciso estudar todos esses efeitos. Como a barra do meio, que seria a barra 2, ela sofre influência das duas deslocabilidades, eu preciso analisar de modo separado. E aí está aqui. Ó. Então, essas duas barras aqui seriam a visualização do efeito da rotação unitária na deslocabilidade 1, e essas duas barras seriam o efeito da rotação unitária na deslocabilidade 2. Tá? E aí eu só faço listar todos os meus coeficientes aqui. Ó. Lembrando que esse momento, ele é o momento necessário, o coeficiente de rigidez é um momento, tá? É o momento necessário para aplicar uma rotação unitária neste ponto, de 1 radiano. O mesmo princípio eu uso para os outros. Então, eu crio situações aqui em que eu tenho 4 EI sobre L, 3 EI sobre L ou 2 EI sobre L. Nesse caso aqui, a gente tem duas situações. Ou ele vai ser 4 ou ele vai ser 2 EI sobre L, porque em todos os casos nós temos biengastamento. Quem vai ser K1, que é essa primeira aqui, ó, vai ser o coeficiente de rigidez, no ponto da deslocabilidade 1 devido a uma rotação unitária no ponto 1. Só que o que acontece? Quando eu faço uma rotação unitária no ponto 1, sofre influência da barra 1 e da barra 2. Então eu tenho que analisar aqui, ó, os dois efeitos. E o resultado final é a soma aqui, ó, desses dois momentos. Tabelado, a gente tem aqui o K1, 4 kN por radiano. Tá? Lembrando que eu coloquei um material hipotético aqui, uma rigidez hipotética, porque vai facilitar muito nossos cálculos. Então aqui eu tenho 4 kN por radiano. Bom, esses dois aqui vai dar K11. K21 é o coeficiente de rigidez, tá? Ou momento aqui nesse ponto, no ponto da deslocabilidade 2, devido a uma rotação unitária em 1. Tá? E eu vou só colocar direto aqui. Ó. Pelo fato de ele estar do lado oposto da rotação e ser biengastada, ele vale 2EI sobre L. Então, esse K21 aqui já foi calculado também. K12, que é esse daqui, ó, é o coeficiente de rigidez no ponto da deslocabilidade 1, devido a uma rotação unitária no ponto da deslocabilidade 2, que também vale 2EI sobre L devido à sua posição em relação à rotação aqui. Ó. E aqui ó, eu tenho o K22. E o K22, depois de eu ter encontrado o K12, eu tenho o K22, ele vai ser a soma desses dois coeficientes de rigidez. Porque quando eu aplico uma rotação unitária aqui, ó, eu sofro influência tanto da barra 2, tanto da barra 3. E o resultado final é isso aqui. Ó. Então, só lembrando que isso tudo é tabelado. O que a gente precisa saber é só se vai ser 4EI sobre L e 2EI sobre L. Então, nós já temos todos os coeficientes do nosso sistema de equação. Resolvendo esse sistema de equação, aí você pode resolver ou na mão ou numa calculadora, e tem que entender como é que funciona a calculadora primeiro. Você tem aqui deslocabilidade 1 deu esse valor e a deslocabilidade 2 deu esse valor. Bom, aí é só partir para o cálculo dos esforços ou das reações. O primeiro que nós vamos calcular, a partir dessa formulação geral, é o momento no ponto A, porque ele já está evidente. Tá aí, ó. Momento no ponto A, tá? Momento final no ponto A, é o momento de engastamento perfeito no ponto A, devido ao carregamento original, está aqui o momento de engastamento no ponto A. Mas, olha só, como é um somatório desse produto KJIDI, então eu vou somar, vai aparecer
quantas parcelas forem o número de deslocabilidade, sendo que o i identifica o número de deslocabilidade e varia de 1 até quantas deslocabilidades nós tivermos. Como nós temos só duas, ele varia de 1 até 2. Então, primeiro vai ter um produto com a deslocabilidade 1, depois um produto com a deslocabilidade 2, somado, que é um somatório aqui. Então, ele ganha essa configuração aqui, ó. Onde tem J, eu vou colocar o ponto A, porque é o momento no ponto A. E onde tem I, eu vou variar de 1 até 2. Primeiro eu coloco 1 e depois eu coloco 2. O resultado é isso aqui, ó. E aí eu só tenho que procurar na tabela beta A0, KA1 e KA2. Quem é beta A0? Beta A0, como eu falei, é o momento de engastamento perfeito no ponto A. KA1 é o coeficiente de rigidez no ponto A devido a uma rotação unitária executada no ponto da deslocabilidade 1, que é aqui em B. KA2 é o coeficiente de rigidez no ponto A devido a uma rotação unitária efetuada no ponto 2, no ponto da deslocabilidade 2, que é aqui no ponto C. Então vamos identificar de um por um. O meu beta A0, perdão, ele vai ser a soma, porque eu já expliquei para vocês. Aqui tem dois tipos de carregamento. E eu tenho que o meu beta A0 vai ser beta A0 linha mais beta A0 duas linhas. Porque eu separei aqui, tá? Eu tive que separar. Então, tá aqui, ó. Esse é o meu beta A0. Meu KA1 ele vai ser encontrado quando eu analisar a influência de uma rotação unitária feita no ponto da deslocabilidade 1, que é aqui no ponto B. Então, eu faço uma rotação unitária aqui. E o que acontece com esse ponto é isso aqui, ó, KA1. Como ele está do lado oposto da rotação, ele vale 2EI sobre L. Então, meus amigos, é só resolver agora o KA2. Só que veja, aqui a gente tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada. Quando eu faço uma rotação unitária aqui no ponto da deslocabilidade 2, acontece o seguinte, ela só vai influenciar na barra 2 e na barra 3. Esse efeito não vai chegar aqui no ponto A. Então, quando pergunta qual é o efeito no ponto A de uma rotação unitária no ponto 2, é zero. Não vai ter momento gerado devido a uma rotação unitária aqui. Então, a nossa equação ganha a seguinte configuração. Aqui está o zero. Vocês podem correr na tabela que o meu beta A0 é QL ao quadrado sobre 12, mais esse daqui é 6 vezes L sobre 8, ou PL sobre 8. E aí, resolvendo, nós temos que o meu momento no ponto A vale 2,562 kN/m. E eu já coloco aqui 2,562. Da mesma forma, eu vou encontrar o momento no ponto D. O momento no ponto D está aqui, olha, eu estou colocando agora, mas ele já aparece devido ao apoio. Eu preciso calcular. Resolvendo a equação geral para encontrar o MD, ele ganha o seguinte aspecto, com as mesmas variáveis que foram definidas para o ponto A. E aí, quando eu quero encontrar o meu momento de engastamento perfeito no ponto D, eu só olho a minha barra aqui, que está com carregamento triangular. Né? E corro na tabela, sei que ele vale menos que L ao quadrado sobre 30. Para olhar o coeficiente de rigidez do ponto D devido a uma rotação unitária em 1, eu vou fazer o seguinte, ó, faço uma rotação unitária aqui em 1, e o que acontece com o ponto D? Exatamente nada. Quando eu faço uma rotação unitária no ponto 1, não acontece nada com o ponto D, não existe nenhum momento gerado. Tá? Ao contrário do ponto C, do ponto B e do ponto A, que vai aparecer momentos aqui. Então, isso aqui é zero. Tá? Aqui, ó. Isso aqui é zero. Agora, quando eu faço uma rotação unitária aqui no ponto da deslocabilidade 2, aparece um momento aqui chamado K2D. Como está do lado oposto da rotação unitária, ele vale 2EI sobre L também. Resolvendo aqui nossa equação, inserindo os valores, tá? Eu já tenho todos os valores aqui, eu insiro, inclusive das deslocabilidades, eu já tenho também. E eu chego que o meu MD vale menos 0,482 kN/m. E aí eu vou só colocar o valor dele aqui. Bom,
Agora eu não tenho mais nenhum momento evidenciado. Isso significa que eu vou ter que fazer um artifício estrutural, um artifício da teoria da estrutura, para poder fazer com que os momentos se apresentem. E eu vou ser estratégico. Eu vou fazer os momentos nos pontos em cima dos apoios. E o que eu faço? Eu aplico uma seção, por exemplo, no ponto B. E agora, depois que eu faço a seção, eu olho o lado esquerdo. Aqui, ó, lado esquerdo. E olha quem aparece, MB. Como eu estou olhando só o momento, eu não vou nem me preocupar com o esforço normal ou o esforço cortante. É só o momento que eu quero enxergar, porque a equação só pede momento. Então, aplicando aqui nossa equação geral no ponto B, fica da seguinte forma. Eu vou ter que dividir aqui, ó, esse carregamento para olhar o momento de engastamento perfeito e saber que o final, o beta B0 final vai ser a soma desses dois momentos de engastamento perfeito, que pela tabela vale cada um QL ao quadrado sobre 12 e esse outro menos PL sobre 8, todos dois negativos. Em seguida, eu vou calcular o coeficiente de rigidez no ponto B devido a uma rotação unitária executada no ponto da deslocabilidade 1. O ponto da deslocabilidade 1 é o ponto B. Então, o que acontece com esse momento aqui, quando a rotação unitária é feita em cima do ponto? Ele vale 4EI sobre L. E aí eu corro para o segundo coeficiente. Coeficiente de rigidez no ponto B devido a uma rotação unitária no ponto 2, ponto da deslocabilidade 2. O ponto da deslocabilidade 2 é aqui no ponto C. Tá? Só que, quando eu olho a estrutura seccionada, cadê o ponto C? Ele não existe. Tá? Ele foi seccionado. Ele foi suprimido e inserido esses momentos, o esforço normal, o esforço cortante, porque eles vão representar a estrutura em termos de esforços internos para manter o equilíbrio. Então, de fato, o ponto C nem existe quando eu estou olhando aqui para essa segunda parcela aqui dessa soma, cada terceira aqui, desse produto. Então, eu posso dizer que este produto aqui nem existe. E aí, eu resolvo o meu MB chegando a valor de menos 1,376 kN. Aí eu vou e calculo, como eu já provei para vocês que vindo do lado ou vindo do outro, os momentos são iguais, porque eles vão agir aos pares, só que de sentido contrário. Então, já tenho um momento fletor aqui no ponto B, que, diga-se de passagem, é negativo. Para visualizar o momento do ponto C, faço uma seção e considero o lado esquerdo ou o lado direito. Eu optei pelo lado direito. Tá? E quando eu faço o lado direito, quando eu faço a seção, aparece o meu momento fletor no ponto C, esse momento aqui, ó. E é ele que eu vou calcular. Quando eu insiro aqui na minha equação, aparece isso aqui, ó. Momento de engastamento perfeito no ponto C, devido a esse carregamento, a gente sabe que vai ser dado olhando apenas a tabela para o carregamento triangular. E vale mais QL ao quadrado sobre 20. Então eu olho aqui lá na minha tabela, condição de carregamento, condição de contorno. Como ele está do lado esquerdo, ele vale essa expressão aqui. Coeficiente de rigidez no ponto C devido a uma rotação unitária no ponto 1. Ponto C e a rotação unitária foi no ponto 1. Isso aqui na estrutura existe. Agora, na estrutura seccionada, que é o que a gente está analisando, cadê o ponto da deslocabilidade 1? Não existe, tá? Então, eu posso colocar também aqui, não existe. Coeficiente de rigidez no ponto C devido a uma rotação unitária no ponto 2. O ponto da deslocabilidade 2 é em cima do ponto C. Então, quando eu faço a rotação unitária, eu tenho o valor de 4EI sobre L. Por quê? Porque eu estou querendo saber o momento, esse KC2, é o momento necessário para manter a estrutura rotacionada em 1 radiano nesse ponto. Então está aqui o resultado. Calculando, jogando a expressão da tabela, eu tenho que MC vale 0,436 kN. E aí eu venho e coloco o meu valor no momento. Depois que eu tenho todos os momentos, eu esqueço o método de deslocamento. O método de deslocamento ele é necessário para calcular os momentos nos pontos. Pelo menos aquela expressão. Eu tenho como calcular reações também, mas vamos ficar ainda apenas com os momentos, porque é até uma estratégia. Já que eu estou pedindo o diagrama, e eu vou pedir o diagrama na prova,
Em que esses valores vão ajudar vocês? Vão ajudar que vocês já sabem os momentos nesses pontos. Tá? O momento aqui nesse ponto, por exemplo, é negativo, 2,562. O momento fletor no ponto B também é negativo e vale 1,376. Aí você, como é negativo, sobe 1,376 na escala. Aqui 0,436, negativo, então sobe 0,436. E aqui, negativo também, 0,482, sobe 0,4. E o passo seguinte é só calcular onde é que o momento máximo está agindo no vão. Se é máximo positivo, máximo negativo, aí vocês vão calcular. Então, o que eu estou querendo dizer aqui é que para método de deslocamento, basta apenas calcular isso aqui. Agora, nós vamos voltar, pelo menos para calcular esse emaranhado de reações aqui, ó, nós vamos voltar lá para a mecânica. Por exemplo, para encontrar o VA, eu posso muito bem fazer uma seção aqui nesse ponto B e olhar apenas o lado esquerdo da estrutura. Aqui, ó, eu tenho isso. A gente sabe, volto a falar, e quando eu faço a seção, possivelmente apareça um esforço normal, não vai existir, mas eu coloquei aqui, e um esforço, uma força gerando esforço cortante. Então, o que acontece? Eu só preciso fazer o seguinte, se toda a estrutura está em equilíbrio, qualquer pedaço dela também vai estar. E aí eu faço o quê? Somatória de momento no ponto B de forma estratégica, a fim de cortar os efeitos de QB e NB. Então, fazendo somatória de momentos, eu tenho a expressão VA vezes 2 negativo, porque vai girar no sentido horário. Eu tenho 2,562 positivo, porque está girando no sentido horário. Eu tenho 6 kN vezes 1 metro, positivo. Devido ao carregamento distribuído, eu tenho isso. E fechando aqui com esse momento de 1,376. O resultado final diz que a minha reação vertical no ponto A é igual a 5,593. Insiro o valor aqui. Do mesmo modo que eu procedi em VA, eu vou proceder em VB. E o modo mais vantajoso de fazer isso é aplicar uma seção aqui no ponto C e olhar o lado esquerdo da estrutura. E aí eu tenho isso. Bom, aplicando o somatório de momentos aqui no ponto C, tá? Justamente para suprimir os efeitos dessas forças, que eu não sei quanto é que vale, então eu vou colocar o somatório de momento aqui no ponto C para suprimir os efeitos dessas forças. E aí o que acontece? Ganha-se essa expressão, resolvendo, eu tenho que o meu VB vale 6,877 kN. Tá? E aí eu insiro aqui 6,877. Ainda com uma seção aqui ó, no ponto C, eu posso calcular VD, desde que eu olhe agora o lado direito da estrutura. E quando eu olho o lado direito da estrutura, ela fica da seguinte forma. A gente sabe, volto sempre a frisar, que aqui ó, nesse ponto, tem as forças. Só que para suprimir os efeitos, a estratégia, faz somatório de momentos do ponto C. E resolvendo esse somatório de momentos, nós temos isso. Ó. Vocês podem pausar o vídeo, tá? E olhar, ó, VD vezes 2, menos 0,482, que é esse momento, menos, eu coloco menos porque eu estou olhando aqui os efeitos do momento gerado nesse carregamento, que vai ser no sentido horário. Tá? Base vezes altura dividido por 2, que é a área do triângulo, base 2, altura 3, vezes a distância até chegar ao ponto C da resultante, é 1/3 do vão, ou 2 dividido por 3, mais o momento aqui, ó, momento 0,436. Resolvendo, eu chego que o meu VD vale 1,023. Por último, para encontrar VC, eu faço só o somatório de força na vertical, resolvo as minhas equações e tenho que o meu VC vale 3,507 kN. O passo seguinte, como sempre, é a obtenção, tá? A obtenção das equações dos esforços internos e traçado de diagrama. Ok? Até mais.